e na Venezuela. Vamos ver. Donald Trump postando na Truth Social a primeira imagem de Nicolás Maduro após a captura. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, acabou de postar nas redes sociais o seguinte: Nicolás Maduro e a esposa, Cília Flores, serão julgados no Distrito Sul de Nova York. Maduro foi acusado de conspiração narcoterrorista, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Protesto acontecendo agora, tem alguns manifestantes dizendo hands off Venezuela, ou seja, tirem a mão da Venezuela. Por isso que a defesa de Nicolás Maduro relembrou ao juiz Hellerstein que um presidente, no exercício de seu cargo, não pode ser julgado pelos atos que ele comete. É isso que diz a lei americana. No mundo dos fortões, Donald Trump adquiriu um pedaço importante da América do Sul. Mas a realidade é que essas três potências, Estados Unidos, Rússia e China, têm a mesma visão. Gostariam sim de dividir o mundo em esferas de influência. Gustavo Petro respondeu bastante rapidamente a essas ameaças de Donald Trump, que afirmou que poderia ser uma boa ideia uma operação na Colômbia. Também chamou Petro de um presidente doente, acusou a Colômbia de produzir e vender droga para os Estados Unidos. O Brasil, então, fala sobre sequestro de Nicolás Maduro e não captura ou não prisão de Nicolás Maduro. Depois da operação da madrugada de sábado em Caracas, essas ameaças do Donald Trump ganharam um significado diferente. Pois é. Queria agradecer aí ao Lucas, a Amanda, a nossa equipe que fez esse vídeo, essa retrospectiva, difícil trabalho de concisão, né, Américo? Com tanta coisa, tanta notícia. Temos a Lu aqui com a gente agora, para a gente repercutir, então, essas notícias também, trazer um pouco do relato da Lu, que está na fronteira com a Venezuela, em Cúcuta, na Colômbia. Lu, eu queria até aproveitar para a gente começar falando sobre essa semana também, que foi uma semana importante. A gente viu um resumo do que aconteceu até o momento, desde a captura, o ataque no dia 3 de janeiro até agora, mas essa semana também foi uma semana importante e curiosa, né? Porque Maria Corina Machado, a líder da oposição, Nobel da Paz, esteve aqui nos Estados Unidos e entregou o seu Nobel da Paz para Donald Trump. Como que você está vendo essa situação e essa tentativa de Maria Corina Machado de flertar com o governo Trump? E o que tuas fontes também estão dizendo? Eles acham que ela agiu da forma correta? Pois é, Pri, é bem curioso, porque esse encontro entre Maria Corina e Donald Trump acontece um dia depois que ele confirma uma ligação com Delcy Rodrigues, fala que Delcy Rodrigues é uma pessoa incrível, que os dois países estão se dando super bem, que teve uma conversa super longa com ela, diminuindo um pouco esse clima de tensão que a gente via nos últimos dias, porque nos dias anteriores à confirmação dessa ligação, o que a gente viu foi Donald Trump fazendo aquela postagem de como se fosse uma página da Wikipedia, dizendo que ele é o presidente interino da Venezuela, dizendo que é ele que controla a Venezuela, que é ele que vai determinar quais são as empresas petrolíferas dos Estados Unidos que vão atuar na Venezuela, que é ele que vai controlar essa venda de petróleo, que o recurso da venda de petróleo vai ser destinado à compra de produtos norte-americanos, ou seja, realmente, como o Lorival diz, é um neocolonialismo, ou seja, essa prática, né, de a gente obriga vocês a comprarem da gente, a sua matéria-prima vai ser só para mim, pelo preço que eu determinar. Ele diz preços internacionais, mas a gente não sabe realmente o que é esse acordo energético a que os Estados Unidos e a Venezuela chegaram. Então, o que a gente viu nos dias anteriores foi muita imposição de Donald Trump e Delcy Rodrigues tendo que, em discursos na Venezuela, falar: o governo da Venezuela está sendo controlado daqui da Venezuela, não por nenhum governo estrangeiro. O recurso do petróleo vai ser destinado a programas sociais, então já negando que vai ser para a compra de produtos norte-americanos. Então, todo o tempo tendo que desmentir essa postura de Donald Trump, mas desmentindo já com um tom
muito diferente do que era o chavismo até então, porque a gente vê tudo o que aconteceu e a gente até escuta uns discursos do Chaves sobre a intenção dos Estados Unidos de invadir a Venezuela, de se apropriar do petróleo. A gente escuta os discursos do Chaves e fala, não era tanta teoria da conspiração assim, ele até que tinha razão em vários dos argumentos que utilizava e que inclusive utilizou para renovar o arsenal das Forças Armadas, quando ele faz toda uma ação e compra as armas russas, bateria antiaérea russa, para caças, compra mísseis em 2009, ele fala que isso era justamente para tentar dissuadir uma agressão norte-americana e que hoje a gente viu que realmente aconteceu e de fato depois a gente pode entrar nesse assunto com a bateria antiaérea russa nem estava direito instalada, então parece que era uma coisa que terminava sendo muito retórica, discursiva, mas que na prática mesmo a Venezuela nunca esteve preparada para, nunca apesar dos discursos de Chaves, que nunca acreditou realmente que ia acontecer. Talvez Chaves acreditasse, mas depois a preocupação com isso diminuiu nos anos de Nicolás Maduro. Então, o que a gente vê é Maria Corina, depois de Donald Trump falar que Delcy Rodrigues é uma pessoa incrível, indo se reunir com ele, entregando a medalha do Nobel, mesmo com Trump tendo dito que Maria Corina não era uma pessoa que tem o apoio suficiente na Venezuela para ser presidente e talvez pensando em conquistar a confiança de Trump para uma transição mais a longo prazo, mas no curto prazo parece que é o tipo de ação que não vai gerar nenhum fruto para Maria Corina, a não ser que o que ela espere seja uma pressão de Donald Trump para realizações de eleições o mais rápido possível, porque o que o chavismo fez, eu já devolvo para vocês que eu estou falando que deu uma matraca, mas o que o chavismo fez foi não determinar que foi uma ausência temporária de Maduro e nem foi uma ausência absoluta, diz que foi um caso excepcional, que é uma medida emergencial colocar Delcy Rodrigues como presidente interina, então não há previsão de quando novas eleições vão ser convocadas. Então talvez a conversa de Maria Corina com Donald Trump tenha sido no sentido de é sim preciso pressionar o governo de Delcy Rodrigues para estabelecer um prazo para a realização de eleições que parece que ela acha que poderia ganhar por uma entrevista que ela deu recentemente falando que ela poderia ser a primeira mulher eleita na Venezuela.